Fala galera, eu sou o Yukan. Dando continuidade aqui à nossa série, né, do Motivo do Drop, eu vou trazer um jogo hoje que foi muito especial pra mim, um jogo que eu joguei muito quando eu era criança. E assim, o vídeo vai ser muito mais explicativo do que motivo de drop, vai ser mais na pegada ali do que foi o vídeo do PW. Eu vou dar uma introdução bem longa, porque na verdade eu só tive um drop. Não, vamos lá. Foram dois drops, eu posso considerar assim, e não foi necessariamente por conta do encerramento dos servidores brasileiros na época, né? Então, é mais um vídeo saudosista, mas como houve drop, ele cabe aqui nessa série. Então, o jogo que eu tô falando é o Grand Chase. E assim, eu comecei a jogar o Grand Chase ali no final da Season 1, comecinho da Season 2. Se eu não me engano, foi após o lançamento do LES, né? E, obviamente, eu peguei pra ser mainless naquela época e tudo mais. E, cara, eu adorava aquele jogo. Eu joguei muito aquele jogo. Aquele jogo era muito difícil de jogar. Também comecei a jogar porque algumas pessoas na minha sala de aula lá na escola no ensino fundamental jogavam, então eu fui jogar também. Era a época ali que a Level Up reinava com os jogos que ela trazia para o Brasil, né? Depois daquela época ali, basicamente todos os jogos dela são velhos, arcaicos, e o pessoal só continua jogando os jogos da Level Up porque ou tá muito preso, ou investiu muito dinheiro no jogo e não quer abandonar, ou é saudosista mesmo, porque necessariamente hoje a Level Up, assim, de jogo que ela distribui, não que ela é a putinha da Tencent, são poucos que são bons, né? Então. Eu comecei naquela época lá no Grand Chase, gostei muito do jogo, era muito difícil, fiz caseagem várias vezes e eu me divertia muito naquele jogo. Eu fiz muitos amigos naquele jogo, eu vivi muita experiência boa naquele jogo e realmente eu passei muitos anos direto jogando. Eu lembro que eu comprava revista para conseguir colocar cash no jogo. E aí eu descobria que eu pedi a revista para meus pais, claro, eu era criança. E aí aos poucos eu descobri que no centro da minha cidade existia uma banca de revista que você podia comprar só o cartão da revista, para quem não sabe, existiam duas revistas, uma grande que vinha com um pôster e na última página da revista tinha um cartão destacável que ele vinha com um código e você podia resgatar cash no site da Level Up. E existia uma revista menorzinha que não tinha pôster e que tinha um cartão que valia mais. A revistinha pequena era mais cara, ela tinha dicas de alguns jogos e tudo mais. Então, nessa banca de revista, a gente conseguia comprar apenas o cartão. O dono da banca de revista lá, ele pegava um estilete, né? Ele abria ali o fundo da revista, do plástico filme que envolvia a revista, removia o cartão e vendia para a gente pela metade do valor. Então, a revistinha de R$ 20, a gente comprava o cartão dela por R$ 10. A revistinha de R$ 10, a gente comprava o cartão dela por R$ 5. Eu não sei o que é que ele fazia com essa revista. Meu papel era comprar e usar o cash, tá? Então, quanto a isso, eu não espero julgamento, porque a gente sempre procura comprar o que for mais barato. Aí ele que resolva com a Level Up aí, se resolveu na época, eu não sei, né? E assim, joguei por muito tempo, era um jogo que eu cachei muito nesse jogo. Cara, eu lembro que eu ganhava dinheiro para lanchar na escola, numa época que para você lanchar na escola era R$ 2. Era R$ 1 um salgado e R$ 1 um copo de refrigerante. E eu juntava esses R$ 2, cara. Eu juntava a semana toda, eu ficava sem lanchar na escola. Eu juntava, né, 5 dias ali para comprar uma revista de 10 ou 10 dias para comprar uma revista de 20. E foi um jogo que eu cachei muito, né? Eu cheguei lá a ser, eu acho que era SS+, alguma coisa assim, um rankzinho. Mas antes disso, e aí eu quero entrar também no assunto que pode ser polêmico para muitas pessoas, que é o seguinte: eu tinha bastante gente para jogar. Mas algumas pessoas ali eram um pouco reclusas, vou dizer, não sei se é essa palavra. Elas não gostavam muito de ajudar as outras pessoas, sabe? E aí, por mais que você pedia ajuda ali, por exemplo, eu lembro que, pronto, o estopim disso foi quando saiu a AM, né?
eu queria ter a Amy e eu liberava sempre todos os personagens, por mais que eu não passe todos pro nível máximo, que se eu não me engano era 75 na época que eu comecei, depois foi para 80, depois para 85, eu não lembro se teve mais. E aí eu só upei o Leicester 75. E aí o pessoal não queria me ajudar a fazer o Castelo da Luz, eu acho que era Castelo da Luz, Templo da Luz, alguma coisa assim, que era necessário para você liberar a Amy, né? Ninguém quis me ajudar a fazer o Castelo da Luz, o Templo da Luz lá. Era muito difícil, pouca gente tinha Amy mesmo. Dos meus amigos, o pessoal até tentou algumas vezes, mas a gente morria lá. E, cara, simplesmente eu fui ali na WebSheets. Quem lembra da WebSheets? Baixei o InstaKill, entrei e fiz a minha M, mano. E depois disso, eu comecei a ser um usuário adepto de InstaKill e OneHit, tá ligado? Usei muito, 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 muito em PvE. PvP eu nunca usei porque eu me reservo o direito de não ter o direito de estragar o jogo de outra pessoa. Então, se é para matar um monstrinho ali, eu não vejo problema. Agora, se é para atrapalhar outra pessoa entrando na sala dela de PvP e amassando ela com cheater, eu não acho justo. E eu não tenho esse direito, né? Então, como eu disse, eu me vejo no direito de não ter esse direito. Se todo mundo pensasse assim, eu acho que o uso de cheater seria diferente. Uma coisa que eu quero lembrar a vocês. Eu me tornei um platinador ainda na época do PS3, como eu comentei lá na introdução. E na comunidade de platinas, o uso de cheats para conseguir algumas coisas, algumas platinas, algumas conquistas, é bem visto, tá ligado? Então, normalmente o pessoal que faz uma demonização dos cheats são pessoas que jogam apenas jogos online, né? Jogos PVP e tudo mais. E aí eles acabam demonizando, e eu entendo toda essa demonização, porque a pessoa que está utilizando o cheater, ela acaba atrapalhando a outra pessoa, né? Seja matando ela mais rápido, em caso de jogos como FPS, ela acaba tendo vantagem, né? Mira locando na cabeça e tudo mais. Mas esse não é o assunto do jogo. Então, eu usei, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, acho que foi o único jogo que eu. Não foi o único jogo que eu usei cheater. Teve mais um que eu usei também, mas aí fica para outro momento. Mas sempre com essa premissa, por mais que eu fosse criança, eu tinha esse princípio e foi um princípio que eu levei para sempre na minha vida, sabe? Então, se fosse para usar cheater, seria cheater no PvE, ou seja, cheater em missão, em fasezinha, e não cheater contra outra pessoa. E aí, o meu primeiro drop, o vídeo já tá bem extenso aí, eu comentando sobre o jogo, né? O meu primeiro drop no Grand Chase foi quando eles trocaram o sistema de runa para sistema de refino. Cara, eu odiei isso, de você ter que refinar o seu item e não você upar uma runa. Eu adorava upar uma runa, cara. Eu adorava upar runa. Aí eles trocaram esse sistema. Eu fiquei puto com isso, pô. Fiquei puto. Aí quando eles devolveram os itens de Elia, né? Os acessórios de Elia pra loja, voltou pra loja. Eu também achei meio paia, porque quando foi vendido pela primeira vez, foi dito que seria uma venda exclusiva, né? Mas aí, quem diria, né? A gente já aprendeu que a Level Up não existe exclusividade, né? Então elas voltaram os acessórios de aérea para a loja e tudo mais. Mas o meu drop principal foi por conta do sistema de runas ter mudado, as runas deixaram de existir e os itens passaram a ser refinados, né? Em vez de você ter uma runa mais 8, você tinha o seu peito mais 8, por exemplo. Eu não vou lembrar, acho que era cota o nome, enfim. Esse foi o meu primeiro drop. E aí eu voltei para o jogo pouco antes dos servidores encerrar no Brasil, só para me despedir. Então eu não vou considerar esse encerramento um drop. Foi uma despedida. Eu entrei ali, baixei o jogo, me despedi do jogo, fiquei triste com a saída e tudo mais. E aí, depois de um bom tempo, começou a surgir rumores de que o GC estava voltando. Ele voltou em forma mobile, mas ali mobile não me pega, sabe? E aí o pessoal viu o hype que tava, e aí o Grand Chase anunciou a volta dele na Steam com o nome Grand Chase Classic, tá ligado? Eu disse, caralho, é meu momento, mano. Sou adulto,
É um jogo que me marcou, tenho renda, vou entrar e vou caixar pra caralho no jogo, vou ter tudo, pô. É o Classic. Eu tava esperando o quê? Um Season 1, tá ligado? Que só ia ter a Elesis, a Lyria e a Armin. Pá, Season 1. Aí depois ia lançar o Les, depois ia lançar o Rian, o Ronan e tal. E, cara, que Classic horroroso, que Classic lixo, cara. Isso não é Classic. E o meu drop foi porque eu fui enganado. Eu não sei se você também que foi baixou o Grand Chase Classic você sentiu isso, mas eu fui enganado. Não era o GC Classic, era a última versão sem os bonecos, pô. Então, não tinha sistema de runa, era refino já nos itens, um monte de coisa nova, só não tinha os bonecos. Eles literalmente pegaram a última versão do jogo, retiraram os personagens e disseram que aquilo era o GC Classic. Isso me deixou profundamente chateado, cara. Chateado. E por mais que eu tentei, eu me forcei a jogar, porque era um jogo muito importante para mim, era um jogo que eu gostava muito, mas não dava, não descia o fato de eu ter sido enganado com essa questão do Grand Chase Classic, que de Classic não tinha porra nenhuma. Então, esse foi o meu motivo do drop do Grand Chase, mano. Muito triste, na moral.